Olá, alunos da Cultura Inglesa. Eu sou o Caio, gerente da Unidade de Santos, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o Your Voice. O Your Voice é uma competição de public speaking, de falar em público, que a Cultura Inglesa oferece para todos os alunos a partir do nível T1. O foco hoje da nossa apresentação é em ter dicas de como preparar melhor o discurso. Eu sou extremamente apaixonado por essa competição. É uma oportunidade incrível que todos vocês, tanto alunos quanto funcionários que também estudam com a gente, de se desenvolver não só na parte escrita, mas também na parte falada e também, para alguns, quebrar essa barreira de falar com uma audiência grande. Então é uma oportunidade muito legal e a gente vai tentar hoje fornecer algumas dicas para que vocês se sintam mais preparados para a desenvoltura do texto. Basicamente, o que a gente vai cobrir na apresentação de hoje? A gente vai dar uma pincelada rápida aí nas regras, né, da competição. Vamos falar da elaboração do texto, que vai ser a essência hoje da apresentação. Falar um pouquinho sobre o processo de escrita em si. A prática do discurso, né, depois que você decorou o seu texto, está com o texto pronto, algumas dicas sobre a apresentação em si, né, o que a gente chama de delivery, né, a entrega do discurso, e também algumas sugestões de recursos para que vocês tenham também mais autonomia nesse desenvolvimento do texto. Lembra que o texto que você vai apresentar, que você vai decorar, ele é seu, são as suas ideias, e a maneira que você tem para expressar o que você sente com outros alunos, pais e convidados no dia do evento, tá? Vamos lá. Sobre regulamento, o que a gente vai falar sobre regulamento é essencialmente, porque assim, o regulamento está disponível no site da Cultura Inglesa. Então, obviamente, quem está assistindo hoje a gente aqui já fez a inscrição e agora está tomando coragem para poder participar do evento. Você vai participar, vai dar tudo certo, muito legal. Só que antes de começar a fazer o texto, eu aconselho que vocês leiam todo o regulamento para saber das regras com detalhes. Porque muitas vezes você tem um texto maravilhoso, as suas ideias são incríveis, mas se alguma coisa foge do regulamento, você está desclassificado, né? O que eu queria frisar aqui do regulamento é, para cada um dos grupos, lembrando que, é o seguinte, voltando até um pouquinho aqui, certifica que você sabe exatamente o grupo que você está e o nível que você está. Se não sabe, pergunta para o seu professor, pergunta para a secretaria. Depois disso, o ponto de partida para você elaborar o seu discurso é saber qual é o tempo que você tem para falar e qual é o número de perguntas que você tem que responder, tá? Legal, esse é o ponto de partida. É muito recorrente em edições, foi, na verdade, recorrente em edições anteriores, o aluno vir com um texto muito legal, como eu mencionei, mas às vezes ou está muito longo, ou está muito curto, e às vezes não tem tempo hábil para fazer essa edição com qualidade antes da apresentação. Então fica ligado aí com relação ao tempo e perguntas. Com relação à elaboração do texto, uma dica que é legal que a gente dá é assim, ok, se eu tenho que fazer um discurso de 1 minuto, de 2, de 3, enfim, qual é o tamanho desse texto, né? Uma sugestão pensa no tamanho, no tempo do discurso e na quantidade de palavras, né? Então você tem aqui, por exemplo, 1 minuto, você vai escrever de 125 a 150 palavras. Lembrando que isso é uma sugestão. É só uma maneira de você já se organizar e não perder tanto tempo pensando aí, né, se é um parágrafo, 2, 3 linhas, 5 linhas, 15, 20, porque isso é muito relativo. E isso é uma sugestão porque cada um tem um estilo diferente na hora de fazer a apresentação. Tem gente que fala mais rápido, tem gente que fala mais devagar. Muitas vezes você vai colocar pausa na sua apresentação como até estratégia de engajamento da plateia. Então fica aí a nossa sugestão. Eu até, como adoro tecnologia, já indico que vocês comecem a fazer o texto num editor de texto, porque aí você já tem essa contagem mais rápida. Não precisa ficar ali contando, né, no papel, ok? A essência da elaboração do texto, ela está aqui, no desenvolvimento do tema, né? O tema desse ano é Nature is a Common Language. Ok, todo tema do Your Voice, ele é um tema abrangente, tá? Então, quando você traduz ao pé da letra, a natureza é uma língua comum, é uma linguagem comum, você tem aí a oportunidade de falar sobre diversas coisas. Claro que o tema central é natureza e linguagem. E como que você vai fazer
a conexão desse tema central com a ideia que você quer propor é o ponto-chave de sucesso do seu speech, do seu discurso, tá? Beleza, vamos pensar agora sobre esse tema. Quais são as oportunidades de tópicos que você pode falar? São diversas. Eu não vou nem falar tantos tópicos aqui, porque se eu falar vai acabar até, às vezes, estragando a ideia de alguém que já está desenvolvendo nesse momento o texto. Mas assim, por exemplo, eu posso falar sobre as queimadas que estão acontecendo? Pode. Ok. Posso falar sobre o aquecimento global, que é um tema, né, que a gente vem discutindo há muito tempo, né? Pode falar. Eu posso falar de coisas mais simples? Claro, e deve falar. Lembrando que, assim, por exemplo, o pessoal que está em níveis mais elementares, em nível intermediário, que é o foco dessa apresentação agora, muitas vezes você necessariamente não vai se sentir preparado de expressar suas ideias como você expressa na sua língua materna, com o repertório que você tem de linguagem agora. Então é muito importante que você consiga se expressar em inglês com o repertório que você já tem e também usar a competição para se desenvolver. Então eu vou dar um exemplo. Eu posso falar de repente de uma árvore que eu li um livro na minha infância e isso me conectou com o mundo e com as pessoas? Pode. Quando eu comecei a comer brócolis, por exemplo, pode falar também. Essa, na verdade, é a magia do evento. Você vai ter a oportunidade de falar sobre o que você quiser, desde que a conexão com o tema seja muito clara para as pessoas que estão escutando, tanto a audiência como os jurados. Quais são as minhas dicas? Seja específico, original e pessoal. Específico no seguinte sentido. Nature is a common language. Muito abrangente o tópico, né? Se você pode até falar sobre, por exemplo, as queimadas, que nem eu dei o exemplo, o aquecimento global. Você está sendo específico? Sim. O que normalmente às vezes acontece? Tá. Natureza é uma linguagem comum. E aí, tem muitos discursos que eles tendem a dar uma lista de exemplos de coisas relacionadas ao tema, mas não tem nenhum ponto central, uma ideia central que você está se desenvolvendo. É uma lista de coisas. Normalmente, pela experiência que a gente tem com um evento, esse tipo de discurso, ele não é tão interessante assim. Por quê? Porque você tem uma lista de ideias que provavelmente está sendo abordada em outros discursos, mas você não tem uma linha de raciocínio tão clara. Qual é o ponto que você quer chegar? Qual é a mensagem que você quer passar? E aí não importa se o ponto que você quer passar, a ideia que você quer transmitir, ela é simples ou mais complexa. O que importa ela é uma coisa que é sua, é uma conexão sua, você tem um propósito pessoal muito claro de falar daquilo, como eu mencionei. Eu posso falar sobre, por exemplo, um dia que eu ganhei a flor, ou quando eu dei a flor para alguém. Aquele foi um momento especial, aquela nature, que é a flower ali, me conectou com uma outra pessoa, enfim. The sky's the limit, né? Então, assim, não tem aí limite. O que é importante é que você faça conexão com a plateia. Sobre ser original. A competição, ela é uma competição para todas as unidades da cultura inglesa. Hoje a gente tem mais de 50 unidades, tá, da cultura inglesa. Então você imagina que vários dos tópicos que cada um de vocês vão escolher, eles vão se repetir. Tá? Por isso que eu até falei assim, eu nem vou falar tanto de ideias de tópico aqui, porque pode ser que você, né, escolha igual ao que eu vou falar, ao que outro colega, enfim. Original não é necessariamente falar de um tema que ninguém vai falar, mas ser original é você ter uma abordagem diferenciada. Você pode falar sobre aquecimento global, como eu mencionei, de uma maneira que nenhuma outra pessoa falou. E eu acho que essa originalidade ela vai acontecer naturalmente se essa conexão do tema ela está ligada diretamente a você. Por que você escolheu falar sobre esse tema? Isso é extremamente importante. Então, só para a gente fechar essa parte aqui, o tema ele é abrangente. A ideia é você tentar ser bem específico. Dentro desse ponto mais específico, trazer uma abordagem mais criativa, original e ter o toque pessoal. O que é importante da gente lembrar? Tem que ter uma conexão direta com o tema, não pode fugir, e você pode até mencionar isso explicitamente no seu tema, tá? E ter muita paixão e muita conexão emocional com o seu texto. Muitas vezes a gente lê textos super interessantes quando eles estão no papel, tá?
mas na hora que a gente ouve a apresentação, ele não tem uma emoção tão grande, né? Lembrando que, assim, você teve a oportunidade, né, ou você vai ter a oportunidade de ver o seu texto por inúmeras vezes. A plateia, os jurados, enfim, toda a equipe da cultura inglesa vai ter a oportunidade de escutar você somente uma vez. Então é aquele momento que você tem de brilhar, tá? Ok, eu vou trazer um exemplo agora sobre elaboração de texto, que a gente vai fazer uma referência com o aluno Leonardo é de Santos. Ele participou do Your Voice na segunda edição, isso foi lá em 2015. Ele é do nível, na ocasião ele era do nível intermediário e ele foi o primeiro colocado, né? Foi muito orgulho pra gente lá em Santos, muito orgulho pra cultura inglesa. Lembra que é uma competição que envolve várias unidades, é lógico que a gente, quando tá falando da nossa unidade, a gente também vibra, né? Um aluno que cresce junto com a gente. E aí eu vou dar um exemplo aqui do tema central e como é que ele desenvolveu a ideia dele, sendo específico, original e tendo uma conexão pessoal. O tema na ocasião em 2005 era Words are not enough, né? Então as palavras não são suficientes. Abrangente. Você pode falar de um mundo de coisas. O que o Leonardo colocou no texto dele? Ele começou falando assim: Nowadays, almost everyone has a smartphone. Então na hora ele já levantou essa coisa assim: todo mundo tem um celular. Chamou a atenção da plateia, porque todo mundo tem. Então tem uma conexão ali, pessoal, até com a plateia, não somente com a pessoa que está falando. E aí a segunda parte que ele coloca é assim: My mom says there was no such thing in the past. Ou seja, né, a mãe dele não tinha celular. Dali ele começou a explicar por que ele falou que todo mundo tinha celular, que a mãe dele não tinha. Quando ele foi visitar a avó no interior e ficou um tempo lá, numa conversa com a avó falou que não queria mandar uma mensagem de texto porque ela achava que as palavras ali no texto não eram suficientes para comunicar a emoção que ela tinha. E aí ele começou a desenvolver o texto dele falando sobre a importância da interação pessoal para a conexão entre as pessoas, para o relacionamento, para você valorizar coisas que são importantes, como a sua família, os seus amigos. E no final do discurso, gente, eu estou simplificando, tá? Esse vídeo, inclusive, ele tá no canal do YouTube da Cultura Inglesa, você pode ver ele na íntegra e é um texto extremamente interessante. E aí, no final do texto, do discurso, ele menciona que uma das soluções ou da proposta é você ficar sem usar o celular por um tempo, um dia, uma semana, tal. Quando você considera que o Leonardo é do nível intermediário, um adolescente, um tema central que não é necessariamente tão simples de você abordar, a abordagem foi extremamente original, foi muito particular dele, ele deu um exemplo dele quando ele estava nas férias. Tem uma coisa que tem a ver, é muito relevante para as pessoas que estão escutando, porque hoje em dia a gente sabe que as pessoas, né, usam o celular bastante tempo. Enfim, foi um texto muito redondo, muito bem apresentado e obviamente que assim, aqui eu dei alguns exemplos do que ele mencionou no texto só para ilustrar. Mas se você tiver a oportunidade, eu recomendo que você veja o vídeo na íntegra, você vai perceber que a linha de raciocínio foi muito clara. Todo mundo tem um celular, no passado minha mãe não tinha, foi conversar com a avó, ela explicou por que não queria mandar mensagem, e aí foi discutindo sobre a importância de face-to-face interaction, e depois a proposta de, vamos tentar usar o celular por um tempo? Legal, foi isso, tá? A gente vai então trazer algumas dicas sobre a elaboração do texto, baseado nessa introdução, como fazer essa explicação e a conclusão, para que vocês comecem a pensar nessa estrutura para o texto de vocês também. Então vamos lá. Começando com a introdução, você deve dizer o seu nome e o seu tema. Então, my name is Caio and I'm going to talk about... Você não precisa necessariamente falar qual é o título do discurso, porque um discurso de 1 minuto, o título já come muito tempo, então você pode falar sobre o que você vai abordar, tá? E você deve impactar e conectar a audiência na primeira frase que você fala. Lembra que esse discurso ele é para vários alunos. Tem categoria que às vezes tem 15, 20 alunos participando. Você imagina se você é o nono. O pessoal já escutou várias pessoas falando, aí você vai lá e fala e não chama atenção logo de cara. O pessoal já não se interessa tanto, então é legal você ter esse impacto de primeira. A dica que a gente dá é, ou você faz uma pergunta para a plateia, ou você já começa com algo que seja positivo, que seja animador. No caso do discurso do Leonardo, ele falou,
todo mundo, né, nowadays, everyone has a smartphone. Aí você para, porque você fala, eu tenho, o que ele tem a dizer sobre isso, né? Ou você pode perguntar, né? Do you have a smartphone? Poderia ser uma outra alternativa dele fazer isso e chamar a atenção da plateia, tá? Quando você vai para o corpo do texto, você deve explicar e dar exemplos sobre o que foi mencionado na introdução. Por que você começou com aquela frase e por que você começou com aquela pergunta, tá? Qual que é o ponto da sua ideia? O que você gostaria de falar para a plateia? Por que você está escolhendo aquele tema, tá? E você deve apresentar as ideias numa sequência clara e lógica que pode ser facilmente entendida pela audiência. Quando você olha essa dica, né, deve apresentar as ideias numa sequência clara e lógica, você pensa assim, é claro, é lógico, né, Caio? Mas, na verdade, eu só queria retomar aquele ponto de que muitas vezes o texto ele está claro e ele está lógico para você, que é o autor do texto, mas a audiência só vai ter a oportunidade de escutar o texto por uma vez, e os jurados também. Como que você vai ter uma noção se o seu texto está claro ou está numa sequência lógica? Mostrando para outra pessoa, seu professor, para um colega, para um familiar, tá? As dicas que a gente dá para que você faça essa explicação das ideias do corpo do texto, que é a parte maior aí do seu discurso, é você fazer pausa, você usar exemplo. Na verdade, exemplo e evidência são duas características extremamente importantes. Voltando lá para o discurso do Leonardo, quando ele falou do celular, na hora ele já falou, a minha mãe não tinha no passado, a minha avó não gosta de usar, e ele até deu um dado que a Anatel falou, né? A Anatel diz que tantas pessoas no Brasil têm celular. Para níveis, a gente está aqui, o foco hoje é básico e intermediário, mas para níveis avançados, você mencionar informações estatísticas é também um elemento super legal de você enriquecer o seu texto, porque é um discurso seu sendo endossado por uma outra instituição ou por uma outra pessoa que é conhecida para todo mundo no mercado, tá? As transições elas devem ser claras. Isso, para efeito linguístico, você pode usar de palavras que a gente chama de linkers, ou são as conjunções, né? Então, on the other hand, quando você vai contrastar pontos, also, in addition, as a result, for example, as an example, e etc. Essa elaboração do texto em si, da parte de língua, isso você vai descobrindo depois que você lê, revisar, pedir ajuda. É um processo, gente. Isso é muito importante a gente mencionar aqui. A elaboração do texto em si é o que vai mais exigir dedicação e tempo de todos vocês. Esse é o momento que você tem de deixar as suas ideias claras e esse é o momento que você tem de deixar o seu texto com qualidade e para que você se sinta seguro na hora de apresentar. Tá bom? Vamos lá. Aí, para a conclusão, o que a gente pode falar aqui hoje para vocês? A conclusão ela deve trazer uma resposta ou solução ou a sua opinião final sobre o tema abordado. Todo mundo tem um celular. A minha avó não gosta de celular de mensagem de texto porque não expressa tanto o sentimento. A minha proposta, na verdade a proposta do Leonardo vamos deixar de usar o celular por algum tempo? Né? Então é importante que você faça um fechamento muito claro. Eu quero falar sobre isso, é a introdução. No corpo do texto você vai explicar por que você está trazendo esse problema, você vai dar dados, vai dar evidência, vai dar exemplo, e no final você vai fazer uma conclusão, que ela pode ser ou a sua opinião final, ou uma solução para aquele problema ou para aquela questão que você está levantando. Deve trazer um elemento surpresa. Quando eu falo deve, não é que é obrigatório, mas isso enriquece. Porque se você começa de uma maneira que impacta, é positiva, né, engaja e cria esse interesse, por que não também fazer um fechamento que seja interessante? O elemento surpresa, por exemplo, do discurso do Leonardo, que vocês vão ver depois no YouTube, eu vou falar, todo mundo assista lá o vídeo do Leonardo, é que ele fala que uma das maneiras que ele fez de ficar sem o celular por um tempo é porque ele ficou de castigo. E aí ele viu da importância que era deixar o celular de lado por um tempo. Deve despertar reflexão na audiência sobre o que você está falando. Depois que as pessoas saíram do discurso do Leonardo, o que elas saíram pensando?
puxa, talvez eu tenha que ficar um pouquinho sem celular para dar atenção para aquele parente que eu não vejo há muito tempo, para ficar mais próximo da minha família, dos meus amigos, para começar ou retomar aquele livro que fazia tempo que eu não lia. Qual é a missão do seu texto? O que você quer deixar de legado para as pessoas que estão te escutando? Você só vai deixar uma reflexão, um legado, uma missão que tem um impacto muito grande se elas sentirem emoção no seu texto. E elas só vão sentir emoção no seu texto se a conexão com ele for muito verdadeira e você souber daquilo que você está falando. As dicas faça uma conexão clara com o começo do texto. No vídeo do Leonardo, ele começa falando da avó, do interior, e no final ele volta para esse ponto, tá? Então aí você tem um fechamento bem redondo. E no final, o thank you, que na verdade é mais um protocolo, mas ele realmente soa muito bem no final do discurso, tá bom? Ok. Depois que a gente falou sobre a elaboração do texto, introdução, o corpo do texto e a conclusão, eu gostaria de ressaltar sobre o processo de escrita em si. Por quê? Principalmente quando a gente está em nível básico, intermediário, é muito comum a gente começar a explorar o tema, pensar um monte de ideia super legal, mas na hora de colocar no papel, fica aquela coisa, ok, eu já sei que eu quero falar sobre isso, mas como é que fala isso em inglês? Como é que fala isso em inglês? Como é que é essa palavra? Como é que eu vou desenvolver? Muita gente, às vezes, tem vontade de desistir da competição nesse momento, tá? Então, qual é a dica que eu dou? É muito comum assim, eu tenho minhas ideias. As suas ideias, elas vão vir na sua língua materna. Um monte de coisa. Agora eu vou passar para o inglês. Opa, tá faltando repertório. Aí tem aquela frustração. O que normalmente as pessoas fazem? Aí vamos olhar aqui na câmera da verdade, né? As pessoas vão lá para o tradutor, jogam o texto inteirinho em português, traduzem e colocam no editor de texto. Por mais que você faça isso, e eu recomendo que você use tecnologia no processo de escrita, lembra que assim, o tradutor nem sempre ele vai te dar a resposta exata. E por mais que ele te dê a resposta exata, ou você traduz e depois alguém corrige alguns detalhes, aquela produção de texto, ela não necessariamente reflete o seu nível de inglês, tá? Que na verdade essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Veja o que você tem de ideia, veja o que você tem de repertório. É óbvio que um dos objetivos, na verdade, é o maior objetivo da competição Your Voice, é você desenvolver o inglês. Mas assim, tome cuidado para que aquela produção de texto, ela não seja sua, ela seja do tradutor, ou seja, de um irmão mais velho que saiba mais, um pouquinho mais de inglês do que você. Qual que é a dica que eu dou para vocês? Comecem a escrever o seu texto em inglês. Não interessa se a frase é simples ou se a frase é complexa. Se você quer falar que adoraria, hoje eu gostaria de fazer uma abordagem sobre as flores que são encontradas no Himalaia. De repente você vai falar assim, I like flowers. Sabe uma coisa assim, um pouco mais simplificada? Não tem problema. Depois que você faz o seu texto em inglês, com o repertório de língua que você tem, aí sim você faz a revisão e vai incrementando. Vai colocando uma expressão a mais, vai colocando um adjetivo que não tinha antes, vai ligando uma frase na outra, aí você pede uma sugestão para o teu professor ou para qualquer outra pessoa que possa te ajudar para deixar o seu texto mais rico. Mas o que você deve evitar? Falar um texto, decorar um texto onde você não sabe aquilo que você está falando. Muitas vezes, eu participei o ano passado, eu assisti várias apresentações, tanto lá em Santos, como na final, enfim. Às vezes você vê uma pessoa que está no nível elementar, a gente, como trabalha com ensino de inglês, a gente sabe o quanto que o aluno ele é capaz de produzir naquele nível, e aí ele vem com expressões super avançadas que muitas vezes não tem segurança para pronunciar, ou que na pergunta ele nem sabe aquilo que ele mencionou durante o discurso e ele acaba ficando meio desconfortável. Seja original, seja você e escreva com o repertório que você já tem. O processo de ganho linguístico do Your Voice vai ser incrementando e desenvolvendo o texto aos poucos. Comece a escrever em inglês, tá?
Você deve sentir segurança nas estruturas e palavras usadas, foi o que eu acabei de comentar, e isso principalmente na hora que você for decorar o discurso. Teve um exemplo assim muito clássico. Quando a frase é muito longa e a pessoa não sabe o que ela está falando, muitas vezes ela faz a pausa no momento errado. E aí isso atrapalha totalmente o entendimento, né? Então essa é outra dica que a gente dá para vocês. Evitar ser muito genérico nas ideias e dar muito exemplo. Como eu também já mencionei, tenha um ponto específico e faça a explicação daquele ponto específico. Os exemplos, eles vão, na verdade, dar suporte para aquele ponto central que você escolheu. Como eu falei, ao invés de você falar de todas as maneiras que a natureza é uma língua comum, fala de uma só. E para você explicar por que você usou aquele tema, né, mais específico, aí você pode dar evidência, exemplo, né, situações que aconteceram com você, com o mundo, algum dado que você viu na revista, tá bom? E, né, mais uma vez, evitar frases muito longas, porque, de novo, gente, o discurso, várias pessoas vão apresentar no mesmo dia. Para que as pessoas se concentrem, é importante que a ideia esteja organizada de maneira clara. E uma das maneiras que você pode fazer isso, de maneira simples, é colocando o seu discurso com frases mais curtas, ligando uma frase na outra, tá bom? Que às vezes você pode até se perder. Sabe aquela coisa? Falou um monte de coisa, mas eu não entendi o que aconteceu. Você não vai poder repetir seu texto. Não vai poder. Uma vez só. Isso é super importante. Um exemplo de processo de escrita, tá? Você imagina que essa pessoa que está no nível lá básico, pré-intermediário, ela começou a escrever esse texto aqui. Vou deixar aí um tempinho para que vocês possam ler. Tá? Eu vou fazer a tradução para algumas pessoas, tá? Por exemplo, assim, hoje eu vou fazer a tradução, na verdade, do que seria correto, tá bom? Hoje eu vou falar sobre a minha avó. Uma mulher bonita e forte chamada Maria. Ela era mãe de 6 crianças e os ensinou lições muito importantes sobre vida, amor e respeito. Então, o que a gente viu aqui? A pessoa ela começou a escrever o texto dela com um repertório tanto de gramática como de vocabulário que ela já tem. Mas não necessariamente ela está com segurança que aquilo está correto. Aí sim você pode jogar no editor de texto. Hoje em dia tem software que vai fazer correção de texto. Você vai conversar com o professor, com um colega. Sabe aqui? É o famoso dar uma olhadinha, né? Vê aqui um pouquinho. Beleza. Por exemplo, nesse texto, o que a gente percebe assim, né? Aqui, ó, o erro está aqui, ó, I talk, porque está no presente, a ordem do adjetivo e o substantivo aqui, e ela não sabia escrever lições muito importantes em inglês. O restante é a produção dela. É muito mais fácil de você fazer a correção agora e a edição, e você vai ter uma clareza dos pontos que você precisa corrigir no seu inglês. Na hora que você for decorar esse texto, é muito melhor, né? Então, dicas de como a gente poderia corrigir aqui. Então, você, né, dá uma saudação. Good afternoon, my name is Letícia, and today I'm going to talk. Né? Eu vou falar. Você tem aqui uma expressão para indicar futuro, referência de futuro. A ordem do adjetivo aqui mudou. E lições muito importantes, very important lessons. Né? Que para aquela pessoa, especificamente, ela não sabia. E o finalzinho ali, o thank you. Então, de novo, isso aqui é só um exemplo para reforçar que comece a escrever em inglês. O que você não sabe, não tem segurança, grifa, deixe em português. E aí, com a ajuda tanto de tecnologia como de outra pessoa, você vai incrementando e desenvolvendo o seu texto, tá bom? Esse processo de escrita, ele deve ser, né, nesse primeiro momento, muito mais autônomo, tá? Muito mais independente. Cuidado para começar a não ter ideia já, professor me ajuda, ou fulano me ajuda. Não. Com as suas ideias, com o que você já sabe, pega as redações anteriores da cultura. Eu acabei de começar agora na cultura inglesa, estou no T1. Pega a sua primeira redação, tá? Galerinha do T1 já fez a primeira redação. Veja o que você já consegue escrever. Pega os seus livros. É o momento de você explorar e se desenvolver, tá bom? É isso. Prática do discurso. Eu tenho já um discurso que ele está organizado, eu tenho segurança desse discurso porque fui eu que escrevi, eu fui fazendo em conjunto com ou tecnologia ou com outra pessoa as correções,
Eu sei do que eu estou falando, eu domino o tópico e já decorei. Legal. É óbvio que para decorar vai levar um tempo. Como que você pode... Aliás, perdão, nesse momento você só fez o texto, ainda não decorou, né? Porque é o que a gente vai falar disso agora. Então, assim, escreva o seu discurso e revise o texto. Importante que você faça a revisão. A gente falou muito sobre elaboração de texto, mas muitas vezes, se você deixar para o último minuto fazer o texto, pode ser que você não tenha tempo de revisar. E aí, sabe aquela coisa, eu vou com o que eu tenho. Cuidado, é um evento que as pessoas estão lá para te ouvir. Traga um texto de qualidade, tá? Escreveu, revisou, pediu ajuda. Enfim, como eu mencionei, a elaboração do texto em si é o que vai dar mais trabalho, vai exigir mais dedicação, tá? Mas é justamente o que vai te trazer mais aprendizado. No pain, no gain, tá? And hard work pays off. Leia o texto usando um cronômetro. Por quê? Muitas vezes você faz um texto e aí não se liga no tempo e vai apresentar. Aí chega lá, né, tem a questão do sininho, tem as regras do tempo lá e acaba sendo desclassificado por conta do tempo. Faça o texto e comece já a ler, já pensando nas pausas e já vai se imaginando como que você está fazendo aquele texto com a plateia para que você tenha uma noção mais clara do tempo. Lembrando que cada discurso para cada grupo tem um tempo determinado, com aí uma... Como é que se fala? Uma tolerância, tanto para baixo quanto para cima. Começa a memorizar o texto aos poucos, tá? É óbvio, né? Porque você, dependendo do tamanho do seu texto, vai ser super desafiador você ler uma vez e já decorar, né? Mas uma das técnicas que a gente que a gente acredita ser super legal para que você decore o seu texto é o seguinte: você lê uma vez, ganhou confiança, já sabe pronunciar as palavras, ok. Porque isso é importante, eu não falei. Antes de começar a decorar, a memorizar o texto, tenha segurança que você sabe pronunciar e sabe colocar a entonação correta. Cada unidade da cultura inglesa está se organizando de como vai ajudar os alunos. Às vezes pode ser o professor, às vezes pode ser uma pessoa responsável pelo suporte acadêmico. Você escreveu o texto, revisado, bonitinho, sabe colocar ali a pronúncia das palavras, da entonação, vai começar a decorar. Uma das técnicas que é essa daqui, né? Look up and say technique, que é assim, você olha, por exemplo, uma frase só, leu, olha para cima e tenta decorar aquela uma frase. Aí você volta para ela, lê de novo, lê a segunda, olha para cima e tenta falar de novo essa frase. E aí você vai fazer isso com mais 3, 4, o parágrafo. Vai para o segundo parágrafo. Tem que ter paciência. Paciência hoje é uma virtude que a gente precisa ter para tudo, inclusive para decorar os textos do Your Voice, tá bom? Grave a sua voz e faça uma autoavaliação. Gente, eu tenho certeza, quando eu assistir esse webinar que eu estou agora fazendo aqui com vocês, eu vou olhar e falar, meu Deus, olha esse tom de voz, olha como eu estou gesticulando. É muito comum, tá? A gente também precisa ter uma autocrítica daquilo que a gente está fazendo. Então, antes de já passar para alguém observar como é que está o seu texto, né, a sua apresentação, ouça primeiro e veja se você consegue identificar algumas falhas ou pontos de melhoria que você mesmo pode notar. Peça ajuda, opinião de alguém, colega, parente, professor, né? Então isso aqui a gente nem vai falar porque eu já mencionei bastante durante o webinar. É importante que você tenha a opinião de alguém, principalmente a opinião de alguém que não participou do processo de elaboração do texto. Por quê? Você está fazendo o texto junto com outra pessoa, né? Aliás, perdão, deixa eu me corrigir aqui. Você está fazendo o seu texto, mas pediu ajuda para uma outra pessoa. Na hora de apresentar, você pode até apresentar para essa pessoa, mas tenta pegar uma outra pessoa que não escutou o texto e que conheça inglês, mas para escutar pela primeira vez e ter essa percepção imediata se as ideias estão claras. Se aquela palavra que você pronunciou está clara também de ser entendida. Prática do discurso, ainda falando sobre isso. Comece a treinar como se estivesse no dia. Escreveu o texto está bonito, decorou. Decorou, fez o cálculo do tempo. Porque se o seu tempo não está adequado, já faça a correção agora, tá? Aliás, perdão, deixa eu até me corrigir aqui. Fez o texto, calcula o tempo. Depois de verificar se o tempo está certo, aí você memoriza. Porque muitas vezes você pode até memorizar e fazer o cálculo do tempo, e na hora que tiver que fazer ajuste,
aquela palavra, aquela frase que você já memorizou pode voltar à sua cabeça. Então, texto, calcula o tempo, começa a memorizar. Beleza, agora é a hora de você levantar, tá? Começar a pensar na sua linguagem corporal, na pausa, para quem que você vai olhar no dia. Vai ser para as pessoas que estão na sua frente, você vai olhar um pouco para as pessoas que estão atrás, você vai modificar, andar do palco, enfim. Né? Comece a imaginar, tá? É aquele exercício que a gente brinca, você vai colocar lá quem é criançado e tem ursinho em casa, põe os ursos ali na cama, levanta e finge que está fazendo a apresentação, tá? Beleza. O seu texto deve impactar a todos e não somente os jurados. Muito importante, porque a gente sabe que quem vai dar a nota final são os jurados. Mas o Your Voice ele tem uma missão muito mais importante que eu mencionei com vocês, que é de passar a sua ideia para o maior número de pessoas. E às vezes fica até artificial quando você sabe que estão os 3 jurados ali e você só dá assim para eles. Não, você está fazendo o discurso para a plateia. Os jurados eles avaliam, tá? Isso é extremamente importante. E a plateia, cuidado para não pegar uma pessoa só e ficar olhando só para aquela pessoa, tá? É importante que você tenha essa conexão, né, no olhar, né, com todos que estão ali, tá bom? Planeje as pausas e variações de tom de voz, isso é importante. A pausa ela vai servir muitas vezes para que você traga um ponto de reflexão para a plateia de algo que seja extremamente relevante, tá? Como que você está preparando o seu texto? Qual é a importância do Your Voice na sua vida? Eu pausei para que você pense. E você vai fazer a mesma coisa quando você estiver apresentando o seu texto. E a variação de voz ela é essencial para que você traga um dinamismo. Você vai ter um recurso, é você no dia. Você não vai ter apresentação em PowerPoint, você não vai ter banda, não vai ter nada. Então a voz ela vai ser um elemento de você conseguir trazer esse dinamismo. Não só a voz, mas como também a linguagem corporal. Na hora que você estiver ou no palco ou na sala de aula, enfim, independente do lugar que você esteja apresentando, é importante você saber como que você vai explorar. Só cuidado para também não explorar demais, né? Então, evitar, por exemplo, aquela coisa do navio, né? Que o pessoal fica assim, né? Falando, né? Ou ter alguns vícios de linguagem corporal, né? Eu, por exemplo, assim, eu tenho origem, né, latina, vou espanhol, né? Vou do Nordeste, aquela coisa e tal. Então, eu falo muito com a mão. Evitar isso que eu estou fazendo agora também com vocês, porque é mais importante com que as pessoas estejam conectadas com você e com as ideias. A mão, a linguagem do corpo, ela só vai dar suporte, mas ela não pode sobressair, tá bom? Monitore sua linguagem corporal, acabei de falar, não precisamos mencionar de novo. Um outro elemento de linguagem corporal é o sorriso. O sorriso não significa que você vai sorrir o tempo inteiro, mas a ideia é mostrar que você está se sentindo à vontade com as pessoas e com seu tema. Para você sentir bem à vontade e confiante com o tema, é como eu falei, tudo vai começar na elaboração do texto, se é uma produção de texto sua. Isso é extremamente importante. Essa, na verdade, é uma das dicas mais valiosas que eu tenho para passar para vocês. Ainda sobre a prática do discurso, lembrar que você vai responder uma ou duas perguntas, e é óbvio que, assim, uma das maneiras de você treinar é tentar prever o maior número de perguntas que as pessoas podem fazer no dia. Pode ser que você treine e antecipe 100 perguntas, e aí no dia alguém faça uma pergunta que você não treinou. Não tem problema. O exercício de você antecipar as perguntas já vai criar repertório e confiança para que você continue explorando mais o texto. Tanto pelas ideias, como também pela parte de inglês. Então você vai decorar estruturas que vão ajudar na hora de responder qualquer pergunta, seja ela uma pergunta totalmente surpresa para você, ou uma pergunta que você esteja ali um pouquinho mais preparado para responder. Não tenha medo de pausar e pensar antes de responder. A pergunta ela faz parte da avaliação, é um critério de avaliação. É óbvio que, assim, quando você está ali apresentando, é um momento, né, de tensão, de ansiedade, e muitas vezes a pessoa faz a pergunta e a gente já quer responder de imediato. Escuta a pergunta,
dá ali o seu tempo e responde. Óbvio que você tem o tempo limite para responder e também fazer uma pausa muito grande pode ficar estranho. Mas assim, até essa pausa para responder a pergunta é algo que você pode treinar em casa também antes da competição. A minha dica é, não responda logo de cara se você não tem confiança naquilo que você está respondendo. Leve ali alguns segundos para você pensar, refletir na pergunta, no inglês que você vai usar e você responder. Você vai estar muito mais preparado e à vontade para responder se você conhece o seu texto e sabe daquilo que você está falando, tá? Se não entendeu a pergunta, educadamente peça para a pessoa repetir, não tem problema nenhum. Às vezes a pessoa falou e ela está lá no fundo da sala e você não vai escutar direito. Às vezes a pessoa falou e você não entendeu uma palavra, não tem problema. Peça para a pessoa repetir, né? É usar o famoso "Can you repeat that, please?" É só isso, tá? E a pessoa vai repetir, você ganha fôlego, pensa de novo e já responde a sua pergunta. É melhor você pedir para repetir 1, 2, 3 vezes se for necessário do que ficar sem responder, tá bom? E seja objetivo. Você tem tempo também para responder. E obviamente que se você está fazendo um discurso de 1 minuto, de 2 minutos ou de 3, a sua resposta ela tem que ser muito mais curta, ela tem que ir direto ao ponto. Antes da gente falar de sugestão de recurso, eu queria falar de alguma coisa que muito provavelmente vocês devem também assim, se questionar. Tem que decorar? Tem. Faz parte da competição você decorar o texto. Eu posso ler na frente? A gente não recomenda que faça a leitura. O que você pode fazer se você não está se sentindo seguro? O seu texto, deixa ele num papel dobradinho no bolso. Se em algum momento que você está fazendo o seu discurso, você ficou extremamente nervoso, deu aquele branco, você pode tirar o papel e ler de onde você parou. Isso pode tirar ponto? Pode, porque vamos imaginar que você tem 2 candidatos. Eles tiveram desempenho iguais. Os 2 tiveram textos ótimos, eles conseguiram fazer uma apresentação muito legal, enfim. Estão ali praticamente com a mesma nota, mas os jurados eles precisam decidir quem é o primeiro lugar. Se um dos 2 ele leu, ele precisou da ajuda do papel, é o outro que vai ganhar. Então assim, se você está muito inseguro, essa é a sua primeira vez, não desista, você vai participar. O que você pode fazer é ter o seu discurso num papel dentro do bolso e, na última hipótese, você usa o papel para que você dê continuidade do texto. Eu lembro de uma ocasião que um aluno ele começou a fazer o texto muito bem, ficou muito nervoso, parou e ele não tinha um papel. Ele saiu no meio do discurso. Isso pode acontecer? Pode, porque o Your Voice é um evento genial, é muito legal, mas é uma competição e toda competição ela gera esse sentimento, né, de nervosismo. Então é muito comum que isso aconteça. Então se você está sentindo inseguro, deixa o papelzinho lá no bolso e só usa em último caso. Espero que vocês não precisem usar. Sugestão de recurso. Dicionários e tradutores online, eu coloquei ali um ponto de exclamação ali nos tradutores. De novo, você pode usar com moderação para você pesquisar algumas palavras específicas. Alguns sites de busca. Uma dica que eu dou é você, quando for procurar uma expressão, procurar sempre com aspas, porque aí o site ele busca aquela expressão e não vai buscar as palavras isoladas. Então você pode usar os sites de busca para ver exemplos. Será que essa expressão está em algum outro texto que seja de uma fonte fidedigna? Legal. Então talvez eu possa usar no meu texto também. Gravadores de voz, baixa lá um aplicativo no seu celular, muito provavelmente ele já tem lá instalado de fábrica. Use o gravador de celular o tempo inteiro, tanto o gravador quanto a câmera de vídeo. Eu acho que no primeiro momento, para você ter noção do tempo, use o gravador. Num segundo momento, quando você estiver fazendo ali o ensaio da apresentação toda, coloca o vídeo, que aí você vai poder não só monitorar o seu texto, mas também a sua linguagem corporal, que a gente comentou. Sites e softwares que têm autocorreção de texto, a gente tem alguns que são pagos, outros que são gratuitos. Então você tem alguns, como por exemplo o Grammarly, você tem o Write and Improve, e você pode ter aí diversos. Hoje em dia o número de aplicativos e sites são tantos que muitas vezes a gente não consegue conhecer todos, que eles ajudam também em autocorreção, né?
Vídeos no canal da Cultura Inglesa. Esses vídeos são vídeos de edições passadas do Your Voice. O do Leonardo foi o exemplo que eu usei aqui, tá lá no canal oficial da Cultura Inglesa. E o do Leonardo, como eu mencionei, na ocasião em 2015, ele estava no intermediário. Você tem lá de outros níveis também, tanto mais básicos, de níveis mais avançados. É muito legal que vocês tenham essa oportunidade de assistir, para quem nunca viu, não conhece Your Voice, para sentir um pouquinho da competição e até mesmo para ter algumas ideias de como se apresentar. Tá? Antes da gente terminar, eu só gostaria de frisar essas 3 palavrinhas: seja específico, seja original e tenha uma conexão muito clara com você. Saiba por que você escolheu esse tema e deixe isso claro para a plateia. Sempre lembrando de fazer o link direto com o tema da competição, tá? E colocar muita emoção e muita paixão naquilo que você está falando. Esse processo da preparação do texto antes da competição, ele é um processo autônomo. Você, de maneira independente, vai fazer a construção do seu texto. Como eu mencionei, algumas unidades, cada unidade, ela vai se organizar de uma maneira diferente de como que ela vai dar apoio para os alunos. Procure seu professor, a secretaria, veja como isso vai ser feito, esteja preparado, coloque muita emoção e eu estou torcendo para que cada um de vocês faça um texto maravilhoso. De novo, é uma oportunidade incrível que vocês têm de passar as suas ideias para o maior número de pessoas possível. Eu trato o Your Voice, para mim, como se fosse uma Copa do Mundo e eu aprendo muito em cada apresentação que eu vejo. Eu amo esse evento e eu espero que cada um de vocês que ainda não participou, que goste também, e para aqueles que já participaram, que gostem ainda mais, tá? Procure aí a sua unidade, converse com o seu professor e com a secretaria, e eu desejo um sucesso enorme para todos vocês. Muito obrigado, tchau, tchau.